Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez falando. Vamos tratar hoje sobre a execução por título extrajudicial. Esse tipo de execução, por ser fundada em título extrajudicial, são aqueles títulos formados basicamente pela autonomia de vontade das partes, ou seja, esses títulos eles são oriundos das tratativas negociais, daí que se chamam de extrajudiciais, formados fora do âmbito judicial, a princípio, uma ideia bem elementar. E caso haja inadimplemento, caso seja necessário estancar essa crise de cooperação ou a crise de adimplemento, a parte que se sente lesada com relação ao seu direito de crédito terá que propor uma ação de execução. E essa ação de execução, como qualquer ação, ela deve obedecer os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, não com a rigidez, de uma ação de conhecimento, mas pelo menos a sua estruturação básica ela deve ser respeitada, como o endereçamento, qualificação das partes, exequente, executado, fatos, fundamentos jurídicos e pedido. E também requerimentos. Aqui é bastante relevante falarmos em requerimentos na execução. Pois bem, além desses requisitos, nós temos que observar que na execução, por ser essencial, melhor dizendo, para a sua instauração, que tenhamos um título, obviamente esse título tem que estar encartado na ação a ser proposta. Então, não se admite a propositura de qualquer tipo de ação de execução sem que ela venha aparelhada com o título executivo. Como diz Enrico Túlio Liebmann, o título executivo é o bilhete de ingresso da execução. Então, meus caros, é imprescindível que na narrativa fática se faça a menção acerca do que vem a ser, como que se deu a constituição daquele título. E o título ele tem que ser líquido, certo e exigível. Ou seja, quantificado, quanto deve, o título líquido, o que deve, modo de execução, se houver, o local, que é o elemento de certeza. Então, o que deve, o modo de execução, vem ali retratado no ambiente da certeza. E o que tange à exigibilidade, nós estamos falando justamente do elemento temporal. Se aquela dívida está vencida, se ela tem alguma condição para ser implementada. Então, esses são fatores preponderantes, fatores essenciais que vão nortear ali a propositura de uma ação de execução. E como nós estamos falando especificamente sobre execução de obrigação de pagar, execução por quantia, é essencial também que venha a ação de execução aparelhada com o demonstrativo atualizado do débito. O que isso significa? Significa que o credor, o exequente, ele tem um ônus argumentativo de tracejar ali um demonstrativo de débito pormenorizado, falando do montante originário, a cobrança de juros, como que foi feita isso, correção monetária, não é? Então, todos os elementos de cálculo devem vir ali demonstrados nessa planilha, o demonstrativo de débito, justamente para que propicie o contraditório dentro da execução. Então, esse é um elemento bastante interessante e importante. Obviamente, na execução deve ser identificadas as partes, e deve ser feita a declinação ali de todos os fatos, fundamentos jurídicos e formulação de um pedido e que vai embasar essa execução. E toda essa estrutura da petição inicial, ela tem ali como uma bússola, um norte a ser seguido, o título executivo.
Então, o título é que vai tracejar todos os elementos obrigacionais e que vão constar ali na petição inicial. Reparem, como o credor ele está aparelhado com o título executivo, há uma presunção de legitimidade daquele título. Há uma presunção de existência da obrigação. Então, basta ele juntar o título e fazer a afirmação de que há uma obrigação. Então, há uma frase muito interessante de que, estando de posse do título, há uma presunção de certeza. Parte-se do pressuposto de que aquele que está portando o título, ele pode deflagrar a execução e praticar atos de agressão patrimonial. Há uma presunção de legitimidade. O título executivo confere isso ao credor. E a execução vai se desenvolver em prol dele, do credor, que é o exequente. Ok? Então, meus caros, é uma questão bastante interessante esta. E deve ser tomado todo o cuidado também para se trazer o original, se nós estivermos falando de títulos físicos, né, como uma duplicata, um cheque, uma nota promissória. Então, é importante que você se atente a isso, de trazer para a ação, para a petição inicial, o documento original. Num outro vídeo, eu mencionei sobre a competência. Você tem que lembrar, né, eu faço o convite, né, que você veja aí o vídeo que nós falamos sobre competência, mas apenas um breve lembrete para vocês é que nós temos ali foros concorrentes. A princípio, a execução ela deve tramitar, né, ela deve ser proposta no domicílio do executado. Caso haja o foro de eleição, então que a execução seja proposta então no foro eleito, né, que vem constante, geralmente num contrato. Um contrato, por exemplo, assinado por 2 testemunhas, é título executivo extrajudicial. Pois bem, então, das duas uma, né? Ou o domicílio do devedor, o executado, ou, se houver cláusula de eleição de foro, o foro eleito. Foro é lugar, lembre-se disso. Há uma prerrogativa bastante interessante, conferida pelo sistema, que a execução seja proposta no domicílio, na localização, melhor dizendo, dos bens, onde os bens estão localizados, não é? E caso o devedor tenha mais de um domicílio, ou tenhamos vários devedores, e com domicílios diferentes, é possível que o credor escolha qualquer desses domicílios. E se o domicílio for incerto, por parte do devedor, domicílio incerto, a execução pode ser proposta no local em que ele foi encontrado, ou ainda, se o domicílio for incerto do devedor, do executado, a execução pode ser proposta no domicílio do exequente. Uma outra escolha, olha o tanto de possibilidades que nós temos para a propositura da ação de execução. É possível ainda que a execução seja proposta no local onde deu a origem do título. Então, lembre-se desse detalhe. E há uma escolha por parte do credor acerca de aonde irá tramitar essa ação de execução. O que eu acho bastante interessante é do local dos bens, né? Até para facilitar a vida do credor. Mas tem todas essas possibilidades. Pois bem, meus caros. Então, por que eu falei sobre competência? Porque quando você está falando de uma petição inicial, o endereçamento é muito importante. O endereçamento é diretamente ligado às regras de competência. Na qualificação, obviamente, você vai ter que colocar credor e devedor, exequente e executado. E você tem que se lembrar que na execução nós temos a responsabilidade primária e a responsabilidade secundária. Responsabilidade primária é o devedor propriamente dito, né? Aquele que está presente no título executivo como sendo o devedor. Há o débito e há a responsabilidade daquele que contraiu o débito em adimplir. Então, a dívida propriamente dita, melhor dizendo, e o devedor que consta no título é o chamado responsável primário.
Acontece que nós podemos também ter a possibilidade de uma responsabilidade secundária. O que significa responsabilidade secundária? É a atribuição de responsabilidade pelo adimplemento da dívida, pelo pagamento da dívida a terceiros. Ou seja, terceiros que não devem, mas são responsáveis pelo adimplemento obrigacional. Então, a gente chama isso, quando há uma atribuição a terceiros, denomina-se de responsabilidade secundária. Tá? Basicamente, esta é uma ideia elementar. A gente vê muito isso com relação aos fiadores, né? O fiador, ele não deve, não é o devedor original, mas ele tem responsabilidade, né? Então, ele até tem uma prerrogativa bastante interessante, que é o benefício de ordem. Então, primeiro vamos expropriar os bens do devedor originário e, caso não seja possível, ou caso o devedor originário não tenha bens passíveis, né, para adimplir toda a execução, a obrigação contraída, aí sim que o fiador responderá. Então, quando fala em benefício de ordem, primeiro se tenta a execução em face do devedor originário e depois do fiador. Então, o fiador é um belo exemplo de responsável secundário, né, que tem responsabilidade secundária. É aquela noção lá do direito civil, né, do débito e responsabilidade, Schuld und Haftung. Então, convido vocês a darem uma olhada lá em Direito das Obrigações, que fala bastante sobre isso. E aqui, especificamente na execução, alguns exemplos, né, são vários que a gente pode traçar, mas alguns aqui que eu me lembro aqui para falar para vocês, a hipótese do sócio, né, nós temos as hipóteses legais, né, conforme o direito societário, que o sócio pode ser responsabilizado. Temos a questão do cônjuge, do companheiro, né, por exemplo, são casados com um regime de comunhão universal de bens, né, então é uma outra hipótese também que gera a responsabilidade secundária do cônjuge. Temos também o caso de desconsideração da pessoa jurídica. Eu até vou gravar depois um vídeo apartado sobre isso, que eu acho que merece uma explicação mais detalhada e mais precisa em cima disso, tá? A desconsideração da pessoa jurídica eu me refiro. Então, meus caros, são detalhes interessantes que você tem que tomar cuidado quando vai colocar ali na sua petição inicial os responsáveis, né, pelo adimplemento obrigacional. Então, no polo passivo, né, é importante você se atentar à questão da responsabilidade secundária. Então, meus caros, além disso, né, é importante que na sua petição você também fale sobre a origem do débito, é sempre de bom tom, né? É claro que tem aquelas regras lá do direito empresarial, né, dos títulos de crédito, né, da cartularidade, circulariedade. Se o título está em circulação, não há que se falar em causa debende, né? Não há necessidade, né? Justamente que há essa proibição de rediscussão, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que é imprescindível que dentro da execução se faça o detalhamento acerca da discriminação do débito, né? Como que o credor chegou naqueles valores. Então, tem advogados que fazem uma planilha à parte. Eu, particularmente, eu gosto de introjetar ela dentro da execução, nas minhas petições. Até para você fazer um legal design ali, né? Um design mais interessante. Para ganhar tempo, né? Você já monta a planilha dentro da petição. Então, é uma prerrogativa bem interessante, que seria interessante vocês fazerem. Bom, ainda, especificamente aqui na petição inicial, né, da execução, é importante ainda que você requeira, né, a intimação de terceiros que serão afetados com aquela execução. Então, todos aqueles que tiverem interesse, né, e poderão ter sua esfera patrimonial afetada,
deverão ser intimados. Eu convido vocês a darem uma olhada no artigo 799 do Código de Processo Civil, que fala sobre aqueles que devem ser intimados. Mas a ideia elementar são terceiros que terão sua esfera patrimonial afetada, ou direitos ali correlatos que serão afetados, ok? Então é importante você colocar, se atentar a isso quando você estiver fazendo também a sua petição inicial. Demais requerimentos que devem constar, né, que foge um pouco do usual de uma petição. É possível que você faça, obviamente, o pedido de tutelas de urgência, né, como tutelas cautelares, né, como arresto, sequestro. Não é raro esse tipo de subterfúgio no processo de execução. Trabalhando ali com juízo de probabilidade, né, que é próprio das tutelas provisórias, e como você está amparado num título executivo, não é difícil de você trabalhar com os requisitos da tutela provisória, que é o risco, né, de dano irreparável, de reparação, ou a infrutuosidade, né, que é uma própria da tutela cautelar, risco de infrutuosidade do processo, e também o juízo de probabilidade que se trabalha ali. Então, como você está falando de atos de agressão patrimonial, caso você vislumbre ali, por exemplo, olha, o devedor colocou à venda o imóvel, né, os seus bens, colocou um anúncio. Então, é possível ali que você requeira uma cautelar de arresto, né, para impedir, né, a venda daqueles bens. Dentre as técnicas executivas também pode-se impor gravame, né, via Renajude, buscar informações no Infojude, e também temos uma questão muito interessante que é possível aqui na execução. Você pode fazer o requerimento da expedição da certidão de averbação da execução. O que significa isso? Primeiro, para que você consiga essa certidão, você precisa ter sua petição inicial admitida, ou seja, a sua ação de execução deve ser admitida pelo magistrado, até para evitar execuções indevidas, responsabilidade pelo uso de execuções de forma indevida. Então, exige o sistema, no Código de 2015, que para que você requeira essa certidão, você precisa ter a admissibilidade positiva por parte do magistrado. Essa certidão ela é muito interessante, ela pode ser averbada em qualquer órgão de registro, né? Vamos falar especificamente do registro de imóveis. Você leva essa certidão junto ao registro de imóveis e pede para averbar junto à matrícula do imóvel do devedor, ou dos imóveis do devedor, caso ele tenha mais de um. E vai ficar constando ali, né, o registro de que foi proposta uma ação de execução. E, obviamente, vai embaraçar, vai atrapalhar muito qualquer tipo de negociação por parte do devedor, caso ele queira dilapidar patrimônio, caso ele queira se desfazer do seu patrimônio. É até uma saída bastante interessante. Às vezes você não quer se desgastar pedindo tutela provisória, cautelar. Então é interessante você se valer dessa certidão e averbar junto ao cartório de registro de imóveis ou qualquer outro órgão de registro como o Detran. Olha só, tem um efeito prático muito interessante essa certidão, se ela for averbada. Caso haja a venda do bem, né, que esteja ali com a certidão averbada junto ao cartório de registro, se o devedor alienar o bem, haverá presunção absoluta de fraude. Absoluta de fraude. Fraude à execução. Então, aquela venda será totalmente ineficaz. Então, um efeito prático muito interessante. Essa prerrogativa que o exequente tem de requerer essa certidão para averbação
nos órgãos de registro, tá? Então só tome cuidado que no Código de Processo Civil de 2015 exige-se a admissibilidade da petição. No anterior, no Código 73, não tinha essa exigência. Ou seja, bastava que se propusesse a ação de execução, você já iria ali no cartório, na secretaria onde foi distribuída a execução, e requeria esta certidão. Agora, com o novo CPC, exige-se não apenas que você propõe a ação, mas que ela tenha a sua admissibilidade positiva. Então, sabendo disso, então, o que vem a ser a admissibilidade? A admissibilidade, obviamente, é um controle dos requisitos formais, que é feito pelo magistrado. Ele vai analisar, basicamente, se você tem um título, se esse título é líquido, é certo, é exigível, né? Você obedeceu todos aqueles requisitos que eu mencionei há pouco. E, estando de posse disso, né, obviamente, ele vai dar o juízo de admissibilidade positivo. Vai fixar os honorários em 10%, né, para o caso de pagamento, né, da execução. Também é bastante importante, porque o devedor ele tem o direito de ter o desconto de 50%. Vide a aula aí que eu falei sobre posturas do devedor, sobre isso. Mas olha que interessante. Fazendo a admissibilidade positiva, então, você já pode requerer, né, a certidão para averbação no cartório de registro de imóveis. Obviamente, se o juiz verificar que alguma falha, né, por exemplo, teve um caso que eu atuei, que eu verifiquei, a parte juntou um xerox, né, juntou uma cópia, ao invés de juntar o documento original. O juiz viu aquilo e mandou, né, que ele exibisse o original, sob pena de indeferimento. Como a gente verifica pela base do sistema processual, o magistrado verificando que há falhas sanáveis, ele deve oportunizar a parte que corrija, sob pena de indeferimento. Não é? Então, tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da cooperação processual, né, tão defendido por muitos. Então, que exige aí que o magistrado tenha o dever de prevenção e que verificando que há falhas sanáveis, que então a parte tenha o direito a essa oportunidade de correção. Pois bem, meus caros, então, além dele fixar os 10%, né, dos honorários, com a admissibilidade, né, da petição, ele tem que fixar esses honorários. Tem uma questão muito interessante que acontece só aqui na execução. Vocês devem se lembrar que lá no processo de conhecimento, a citação interrompe a prescrição. Aqui na execução tem uma pequena diferença. Na execução, o despacho positivo do magistrado, ou seja, a admissibilidade positiva da petição inicial, interrompe a prescrição. Então, olha aí, mais uma utilidade de você, às vezes, ir lá e falar com o magistrado, né, ir lá despachar com ele, porque além de você tendo essa resposta positiva, você já vai ter direito de requerer junto à secretaria a sua certidão, para você ir lá averbar no cartório de registro. Você também, estando diante do despacho inicial de admissibilidade, vai interromper a prescrição, né? Então, a depender aí do lapso temporal, se estiver fluindo, né? Talvez tenha um interesse prático aí muito interessante, tá bom? Então, atentem-se a isso, tá? Um outro ponto que eu acho muito interessante também, que pode se dar aqui na admissibilidade, e obviamente tem que ser feito o pedido expresso ali na petição inicial, então uma questão que você pode pedir na sua inicial de execução, na sua ação de execução, melhor dizendo, é o pedido de penhora online. A penhora online, ela é muito útil se você pedi-la liminarmente. Ou seja, a utilidade maior dela está se ela for deferida antes da citação do réu, por motivos óbvios, né? Porque se o réu fica sabendo que foi proposta uma ação de execução, obviamente que ele vai tirar o dinheiro das suas aplicações, da sua conta. Então
transferir o dinheiro para terceiros. Então, é de bom tom, né, recomendável que você peça a penhora online na petição inicial. E obviamente que ela seja feita de plano pelo magistrado, antes mesmo da citação. E mentaliza aqui comigo, raciocina aqui comigo. O propósito da execução é justamente penhorar bens, né, caso não haja o pagamento espontâneo, né, voluntário, melhor dizendo, espontâneo é se ele tivesse pago, né, extrajudicialmente, né, antes de propor a ação. Isso seria o espontâneo. Mas o voluntário, né, quando o devedor ele é citado e ele paga no prazo de 3 dias. Ok, pagou, foi um pagamento voluntário. Não foi espontâneo, porque espontâneo seria se ele tivesse pago lá, né, nas vias extrajudiciais. Olha que interessante. O que você busca com uma execução? Você quer receber. Uma execução de obrigação de pagar, né, você quer receber. Então, se ele pagar, ok, ótimo, extingue a execução, né, nesse prazo de 3 dias. Agora, se ele não pagar, nós vamos ter que ir para a penhora, que é a nossa próxima aula, né, vamos falar sobre isso. Vamos ter que penhorar, que é um ato de apreensão de bens. Esses bens terão que ser avaliados, né, e nós temos muitos incidentes na penhora, incidentes na avaliação, e a avaliação ela é o parâmetro econômico da execução. Então, penhorou, vai para avaliação. E depois nós vamos para a expropriação. Aí nós temos várias técnicas de expropriação, né? Adjudicação, alienação particular, alienação por arrematação, né? Alienação pública. Antigo usufruto judicial, agora é penhora de créditos, né? É possível. Então, para buscar fazer essa transformação do patrimônio do devedor, né, em dinheiro, por meio da expropriação. Pois bem, isso leva tempo. Penhorar, avaliar, expropriar, leva tempo. Então, a grande utilidade da penhora online, e eu vou falar depois dos requisitos sobre isso, quando eu começar a falar sobre penhora, vamos falar sobre isso. A grande utilidade da penhora online é que ela é uma tutela antecipada executiva. Ou seja, aquilo que você obter lá na frente, você está usufruindo já, caso ele tenha, obviamente, aplicações, caso ele tenha dinheiro disponível, né, para ser penhorado. Então, meus caros, é muito útil você abrir um tópico ali específico, um pedido de penhora online na sua petição de execução, ok? Então, atentem-se a isso. Vamos falar, então, como eu mencionei, nas próximas aulas, vamos falar sobre penhora, né, os efeitos da penhora, efeito material, efeito processual, e vamos falar sobre as diversas modalidades de penhora, e ali eu vou falar especificamente sobre a penhora online, tá bom? Por hoje era só isso. Meu muito obrigado e até a próxima.